E aí galera, tudo certo? Sejam bem-vindos à minha garagem mais uma vez. No vídeo de hoje a gente vai dar andamento aí na retífica do motor do carro. Vai fazer uma coisa um pouco diferente. A gente não vai trabalhar em si na retífica, mexendo nas peças, pistão, etc. Não, a gente vai fazer a pintura das peças para que depois quando a gente monte tudo no carro, seja tudo 100% com o visual aquele que a gente espera. O mínimo que eu espero ter, né? Se não estão inscritos no canal, aproveitem para se inscrever aí embaixo já. Deixem seu like depois se vocês gostarem do vídeo. E vamos nessa. Acompanharam ali? Passei aí o fundo, o preto fosco vinílico, que é tipo um wash primer, um fundo fosfatizante. Passei principalmente nas peças de metal aí, nas de alumínio, que são esses suportes, por exemplo, eu não me preocupei muito em passar. E dei uma passada no escapamento também, no coletor de escape, para dar uma protegida. Sei que logo aí ele é capaz de descascar, mas a ideia é só começar realmente fazendo uma proteção. Infelizmente meu fundo PU terminou, consegui começar a aplicar a primeira demão aí, só que não foi suficiente para terminar completamente, né? Vamos lá para minha cabine de pintura, vou mostrar para vocês aqui então o restante das peças. Vamos lá. Então eu tô aqui com o cárter, deu para dar uma boa cobertura nele. É estranho o cárter porque ele é um alumínio, mas ele tem umas rebarbinhas assim. Acho que é da função realmente dessa peça. Faltou para cobrir essa chapinha aí, essa tampinha. Aqui estão os suportes do coxinho lateral, que vai no cabeçote, o próprio coxinho. Não tive fundo para fazer. Não consegui colocar aqui, por exemplo, nesse suportezinho da caixa, mas consegui fazer aqui o cabeçote. Então cobri bem a primeira demão e o bloco do motor. Virar de cabeça para baixo aí. Que é o que eu realmente precisava, né? Cobrir e ter a melhor cobertura aí, ter melhor para conseguir passar depois uma segunda demão. Terminou o fundo, mas eu vou comprar mais, não tem problema. Queria ter pintado também a tampa de válvulas ali para completar. Cárter, bloco, cabeçote e tampa, mas felizmente faltou. Não tem problema, isso aí eu vou comprar durante a semana, de qualquer forma eu vou deixar secar aqui esse fundo. Vou dar uma lixadinha leve nele para aplicar a segunda demão de fundo e fazer bem diluída a próxima, para que o acabamento também fique bem liso. Isso aqui ficou bom, só que eu quero dar mais um preenchimento para que depois as peças fiquem bem lisas aí. Tá um dia aí de vento, mas não tive muita opção. Tenho que fazer essa fase. E tá prendendo aí o processo da montagem no motor, por não estar pintado. Então resolvi seguir de qualquer forma. Desperdicei um pouco de fundo, mas faz parte da vida, né? Não tenho o que fazer aí. Bom, vou deixar secar, depois eu vou fazer o lixamento. Fala aí que pra terminar aqui, pra secar esse fundo PU é 4 horas a 25 graus. Aqui a gente tá um pouquinho mais de 25 graus. Mas de qualquer forma, como eu não tenho outro fundo para colocar, vai ficar algum tempo aí, mais de dia, até que eu consiga comprar o fundo para aplicar a segunda demão. Para mim vai demorar alguns dias, para vocês vai ser em instantes aí. Vou cortar aqui e volto depois no lixamento. Então tá tudo preparado aqui para eu começar a aplicar a tinta, pintar a caixa também, já isolei aqui. Tá escuro por causa do sol, mas... E vamos trabalhar.
pintar os acessórios, suportes, etc, que eu vou mostrar para vocês, mas queria mostrar aqui o conjunto da obra, como ficou aí a pintura do bloco, cabeçote e tampa de válvulas. Gostei bastante do resultado. Era a minha ideia mesmo que desse esse contraste aqui. E a gente ainda tem o cárter que está aqui, também prata, que depois quando tiver montado acho que vai ficar bem legal. Suportes que eu comentei que eu vou colocar. Aquela capa da frente também da corrente também foi pintada. Mas, voltando aqui pro bloco, eu realmente gostei bastante. Com um brilho bom aqui na tampa. Com esse brilho do PU, eu gosto bastante desse acabamento dele. Fiquei na dúvida aí entre colocar um verniz ainda por cima, mas eu acho que eu vou manter dessa forma. Não vou colocar o verniz para não ficar tão molhado assim o acabamento, né? Gostei desse visual como tá. De repente, se eu for fazer algum outro motor depois, até aplico o verniz, mas no K aqui, vou deixar dessa forma, só realmente com a tinta PU. Queria mostrar aí pra vocês o conjunto das 3 peças. Até queria mostrar na rua, mas tá uma chuva ali fora, né? Então não vou conseguir. Mas depois o resultado no carro acho que vai ficar muito bom, vai ficar bem legal. Vou seguir aqui então. Tenho que esperar passar essa chuva para que eu possa pintar ali o restante das peças, dos acessórios, suportes, etc. Mas vou seguir no restante do projeto do motor aqui. Vocês vão ver no próximo vídeo então a continuação no cabeçote, etc, bloco, que a gente tem mais pra frente aí. Aguentem comigo, pra vocês vai ser de uma hora pra outra. Eu vou ter que esperar uns dias e continuo aqui a pintura dos acessórios e vocês vão acompanhar. Então tô aí pintando os acessórios, por assim dizer, né, os suportes e coisas assim. Bom, tô aqui com um colorzinho, mas não foi com ele que eu comecei a fazer. Eu comecei a fazer aqui com a pistola, eu mandei fazer uma tinta, que em princípio era para ser um preto fosco, mas não sei se eu apliquei errado, não sei, misturei bem ela, mas ela tá bem brilhosa aí. De fosco, vou ser sincero que não tô vendo nada, né? Mas pintei aqui as peças, dei aí 2 demãos dessa outra tinta, porque eu achei que podia ser, de repente, algum erro assim, né? Meu que tava fazendo com que ela não ficasse fosca. Mas não sei. Sei que ficou bastante brilhosa. Aqui vocês podem até ver a textura do material. Não é liso, né? Pelo contrário. Não é sujeira por baixo, que eu tinha escovado tudo isso já. Realmente é a textura desse alumínio aqui dos suportes. E aqui, no caso, eu tô com a Color Gin. Que aí dei um jato de Color Gin aqui na peça e tive o resultado que eu queria, que era um preto nesse sentido aqui, meio fosco. Então, uma pena, é ruim quando a gente gasta aí em alguma coisa, né? Manda fazer a tinta e não funciona como a gente espera. Poderia ter comprado aqui uma latinha de Color Gin pagado, acho que R$25 na Leroy Merlin. Mas mandei fazer a tinta, acho que custou R$40, 300 ml, enfim. E não tive o resultado que eu queria. O que eu vou fazer então, só para dar o acabamento final, eu vou colocar aqui o Color Gin por cima de tudo, para que eu tenha esse tipo de acabamento aqui, que é isso que eu estou procurando aqui para os suportes, para essas peças, esses acessórios a mais aí, por assim dizer, do motor. Vou fazer aí, depois eu mostro para vocês como é que ficou o resultado. Comprei essas tintas aí na Schneider Tintas de Novo Hamburgo. Mas é importante deixar claro que eu acho que não é uma falta de qualidade da tinta, nem do pessoal de lá. E sim, talvez tenha sido algum detalhe que passou despercebido. Ou, como eu já disse, alguma ignorância minha mesmo, né? A tinta prata que eu usei ali no cabeçote do carro ficou um espetáculo, né? A tinta que eu usei na Brasília ficou muito boa também. Então, acho que é algum detalhezinho mesmo que ficou. Mas aqui a gente já pode ver, eu apliquei por cima aí o spray mesmo, só pra dar o visual que eu queria. E já dá pra ver que já começou a fosquear. Depois eu vou só virar a peça para fazer, ver se ficou algum detalhe na parte de baixo aqui, na parte de trás aqui do suporte e da bateria. E depois eu tô com isso aí pronto já. Então a pintura das peças
É isso aí. Depois vocês vão ver. Tá difícil, né? Virar pra cá. Depois vocês vão ver isso aí montado no carro, tá? Mas, por hora, realmente o que eu tinha pra mostrar é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu particularmente gostei bastante, tanto de fazer quanto do resultado que eu atingi aí. Se gostaram, deixem seu like aí. Se ainda não estão inscritos no canal, aproveita para se inscrever. Ainda tem bastante coisa para mostrar dessa reforma aí, por assim dizer, dessa retífica no motor do carro. E até a próxima. Um grande abraço para vocês, valeu!